Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior. Que alegria poder estar iniciando com vocês mais um programa libertador, mais um programa a serviço da luz que deve irradiar em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos praticar em essência a mensagem do Cristo Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Os versículos serão inicialmente 43 a 45. São 3 versículos que tem muita coisa para a gente analisar e aplicar em nossas vidas. Primeiramente, Mateus diz assim: retorno ofensivo do espírito impuro. Então ele diz: quando um espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e vem habitar ali. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que acontece, ou acontecerá a esta geração má. Olha, meus irmãos, essa mensagem é muito mais importante do que se imagina. Uma das coisas que a gente mais luta nesse mundo atual é contra o preconceito. O preconceito, já dizia meu querido amigo e irmão pastor Neemias Marien, é ausência de conceito. E quando você não tem conceito, o desconhecimento leva a atitudes, a condutas que pode trazer consequências danosas para você e para aqueles que lhe cercam. Veja como Jesus aqui, ele é enfático. Como ele deixa um recado para mim e para você, com aquilo que ele sempre nos recomenda: vigiai e orai. Então Jesus está falando aqui das obsessões. A doutrina espírita chama de obsessão a aproximação de um espírito que chega próximo de você e encontra sintonia com os seus gostos, com as suas atitudes. Isso vale para a atitude boa ou a atitude mal, para o pensamento bom, para o pensamento mal, para o adjetivo de conduta, de egoísmo, de orgulho, de inveja. Então, existe um provérbio latino que diz que semelhante atrai semelhante. E, na verdade, nós somos antenas. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, sobretudo os nossos pensamentos, atraem muitas coisas. E os espíritos estão por aí, como Jesus mostra aqui. Eles não são poucos, são muitos. Às vezes nos vem pensamento que a gente analisa que não é bom. E às vezes, mesmo analisando que não é bom, a gente está guarida. A gente deixa que esse pensamento cresça em nossa mente e isso tem consequência. Porque todo pensamento gera uma ação e toda ação gera um pensamento que gera outra ação. É uma cadeia, é uma reação em cadeia. É uma bola de neve que vai cada vez mais crescendo de acordo com a nossa atitude, com a nossa condição de ser, que tem uma influência muito grande através dos nossos pensamentos. Por isso que a oração
ela sempre serve, mesmo para aqueles que não estão próximos de nós. É preciso que tenhamos essa consciência e vigiemos, porque o Espiritismo mostra tudo isso, mas as pessoas, por preconceito, por questão religiosa, às vezes até que seguem as traduções e os evangelhos e a própria Bíblia de uma forma literal, e por dizer que não acredita e que não aceita, que isso é coisa do demônio. Mas demônio, eu já falei aqui, demônio é o espírito, é o gênio bom, como dizia Sócrates. A igreja é que qualificou o daimon grego como se fosse algo mal. Mas Sócrates dizia assim, meu daimon não me permite que eu faça determinadas coisas. Então era um gênio que o aconselhava, uma espécie de anjo da guarda. Então nós precisamos ter essa consciência que o Espiritismo, na sua codificação, sobretudo no livro dos médiuns, ele tem uma fisiologia e uma explicação para isso muito boa. Por isso nós temos que ter essa vigilância e esse conhecimento que vai nos ajudar bastante. Porque as pessoas, às vezes, a maioria das doenças, das enxaquecas, das depressões, são de natureza espiritual. Se você não sabe, mas um espírito impuro, como Jesus diz aqui, ao se aproximar de você, ele pode causar muitas sensações a você. Às vezes você está bem e você encontra uma pessoa, conversa com ela, quando a pessoa sai você fica se sentindo mal, se sentindo doente. Se você tem uma sensibilidade maior, isso é muito natural de acontecer. E aí se você não souber se defender, não souber orar naquele momento, pedir a Deus, ao seu anjo da guarda, porque todos nós temos um espírito, que a igreja chama de anjo da guarda, mas é um espírito destinado por Deus para cuidar de cada um de nós. E esse espírito ele nos protege, por isso que a gente tem que pedir a ajuda dele. Vigiai e orai, dizia Jesus, para que as coisas ruins não aconteçam. E lembrem-se, todos aqueles que Jesus curava, são todos aqueles que o próprio povo já diagnosticava como espírito inferior, como demônio, a tradução colocou nos evangelhos. Jesus afastava, conduzia a entidade, fazia um trabalho que nós fazemos hoje nas nossas casas, no dia a dia, com as nossas vibrações, com as nossas preces, com a nossa imposição de mãos, como Jesus fazia, para neutralizar as energias negativas. Nós lembremos que Jesus dizia, vai e não erre mais. Por isso, vigiai e orai. E aqui ele está contando a história de uma obsessão completa. Veja o que ele diz, quando o espírito impuro sai do homem, quando ele é conduzido, quando a gente dá um passo, quando a gente faz uma oração, aquele espírito se afasta. Esse homem não estava bem. Estava se sentindo doente, estava se sentindo, como é que eu poderia dizer? Às vezes incapacitado até para o trabalho, às vezes de cama. Tem muitas situações. E nós, eu particularmente, que atendo muitas pessoas nesse sentido, a gente vê as reações benéficas que acontecem nessas pessoas quando os espíritos são conduzidos. Então, por isso que Jesus diz assim, quando ele sai, ele perambula por lugares áridos, por desertos. Por quê? Procurando repouso. Porque a crença daquela época era que os espíritos habitavam os desertos, os espíritos impuros. Outros falavam que eles viviam no Sheol. E outros locais, Jesus diz aqui, que ele sai procurando repouso, procurando um lugar para ficar, e não encontra.
ele não encontra. Então ele mesmo diz, eu voltarei para minha casa de onde saí. Por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. Porque mesmo depois de conduzido, o espírito pode voltar. Particularmente, nós recomendamos àqueles que são assistidos em nossas ações de atendimento fraterno, do passe, das reuniões que nós fazemos para conduzir esses espíritos para o devido lugar, para que eles não fiquem perambulando, porque esse é o trabalho que se faz muito nas casas espíritas. Ele diz, voltarei à minha casa de onde saí, chegando lá, encontrando desocupada, varrida e arrumada. O que é isso? Quando ele volta, se encontra você apto a recebê-lo, porque você continua com inveja, com orgulho, com egoísmo. Você não pratica a caridade, o perdão, o amor. Está magoado, ressentido, ele encontra guarita. Ele encontra a casa, o corpo, onde ele já compartilhou com o seu espírito, apto a recebê-lo de volta. Aí veja bem que ele diz assim, quando ele encontra você invigilante, ele ainda vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então ele encontra e ele traz esses espíritos, e o que era um agora se torna 8, ou uma quantidade até ainda muito maior. Veja como Jesus foi magnânimo, como ele foi luz para aquele pessoal e para nós, nessa passagem do Evangelho, porque ele diz assim, olha, não continua no erro, porque senão tu vai acontecer contigo coisa pior. Então é preciso que a gente esteja sempre vigilante, porque ele diz que isso acontece com esta geração má. Qual é a geração má? Aquela geração que não medita, não vive no bem, não vive para servir, não vive ajudando os necessitados. É invejosa, é orgulhosa, é egoísta, é déspota, é opressora. Então, Kardec diz que existe uma nuvem de espíritos em torno de nós. Nós é que pensamos que estamos sós. Mas a Terra tem 32 bilhões de espíritos em torno dela, 7 a 8 vivendo no corpo físico, como nós, e 25 milhões de espíritos que estão livres para dividir conosco as suas vontades. Então é preciso realmente que esse conhecimento chegue a você para que você possa ter cuidado, para que você possa ser vigilante. Eu gostaria de fazer um convite a você, dividir um sentimento. Eu não sei se você sabe, mas os sócios do clube da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior já mudaram a vida de muitas pessoas. Inclusive, muitas dessas pessoas têm a nossa programação como um centro espírita em sua casa. É a sua companhia, sobretudo nesse momento de pandemia ou em qualquer situação da vida. Os nossos programas têm sido um alento para as pessoas, em todos os sentidos, em todas as dificuldades. É como diz a cerimônia do casamento, na alegria, na tristeza, na angústia, na dor, na dificuldade. Os nossos programas têm sido de uma utilidade imensa para essas pessoas. Por isso, eu acho importante nesse momento falar com você, porque nós sabemos que você entende a necessidade de mantermos essa nossa programação no ar. Tenha certeza que a sua contribuição para o clube da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior fará uma enorme diferença. E é fundamental para chegarmos ao lar de cada um com esse nosso trabalho de luz, de paz, de solicitação de um despertar na sua vida.
e na vida de outras pessoas. Por isso, se você quer nos ajudar, colabore através dos telefones. Ligue 0800 120 1838 e se associe ao nosso clube. Ou ligue também para o 011 24 58 32 14. Nós temos também o WhatsApp, que você pode ter contato conosco. É o 11 97 261 0272. E ainda temos um site, onde você pode entrar no www.feal.colabore.org. Agradecemos a sua colaboração e a sua adesão fraternal a esse clube que leva tanta luz e tanta paz para as pessoas. Continuamos com as nossas observações, lembrando também a vocês que não se esqueçam, as nossas obras estão à disposição da Candeia, da Boa Nova, na Amazon.com também você pode encontrar, porque todo esse produto de pesquisas que nós temos, eles são revertidos para as obras sociais da nossa casa, porque mesmo na pandemia nós não paramos. Nós utilizamos tudo isso para cestas básicas, enxovais, medicamentos. A fraternidade não tem preço, não tem momento e não tem hora. Saiba que você adquirindo as nossas obras, você vai ajudar bastante aqueles que estão sentindo a necessidade de ter um pão, ter um feijão, um arroz, alguma coisa para alimentar nesse momento de dificuldade. E você deve ter observado as campanhas que existem aí nas ruas, em São Paulo, em outros estados, pessoas de diferentes origens, não importa a religião, como diz Jesus em Mateus 25, 31 a 46, a nossa tarefa é dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus, confortar e amparar aqueles que sofrem. Então colabore comprando, adquirindo as nossas obras, porque você vai auxiliar a que essas pessoas não lhes falte uma cesta básica. Que Jesus possa abençoar todos vocês. Ok? Vocês podem adquirir pela Ideia Editora, www.ideiaeditora.com.br, aqui para o Brasil inteiro, pelos correios. A nossa editora envia, o nosso editor, ou então adquirindo aí em São Paulo, Sul e Sudeste, pela Boa Nova e a Candeia, ou direto em Guarulhos mesmo, no 2409 1540, você encontra como a Livraria Sinal Verde do nosso querido Mário Suriano. Tá certo? Um abraço, Jesus abençoe. Então voltamos aqui ao nosso assunto de hoje, que eu acho muito importante. Jesus disse que aqueles que são invigilantes podem ser passivos de obsessões, de depressões. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que fala da melancolia, que são situações depressivas que as pessoas às vezes sofrem, sobretudo ao despertar. Porque no sono a gente se liberta do corpo e vai ao mundo espiritual, reencontra os amigos, parentes, pessoas que amamos, e a gente não quer voltar. Porque é a semelhança como a gente está de férias, você mora no exterior, vem para o Brasil passar um mês com a família, nossa, que beleza. Mas na hora de voltar dá uma tristeza, né? Dá uma melancolia. Assim acontece com muitas pessoas quando despertam, tem aquelas chamadas depressões matinais. Por conta disso, ore a Deus e agradeça a Ele, está no seu corpo, e peça a Ele a proteção. A prece é ainda a melhor saída, a melhor conduta, a sintonia com Deus. Uma prece saída do coração, entreguem-se à misericórdia de Deus, não importa a sua religião. Entregue-se na oração, porque todas essas adversidades naturais, causadas muitas vezes por nós mesmos, porque eu costumo dizer que só é obsediado quem quer.
no sentido de que só é obsediado quem permite ser obsediado. E nós temos encontrado uma saída muito grande, nós temos um evangelho diário que vai pelas redes sociais às 22 horas, dirigido pelo Dr. Bezerra de Menezes, e esse evangelho tem feito um benefício muito grande às pessoas. Não estou fazendo nenhuma propaganda pessoal, eu não sou ninguém, mas os amigos espirituais têm feito. Eu sei pelo feedback, pelo retorno que essas pessoas nos dão. E fruto do Evangelho do Cristo, da mensagem libertadora. Você que está me escutando aí, queira ou não queira, você é uma antena. Você sintoniza. Seus pensamentos, eles são divergentes e eles se espalham e vão encontrando aqueles que simpatizam com eles. Se você é orgulhoso, tenha certeza que você vai encontrar espíritos que também são orgulhosos. Mas não está morto, não, ninguém morre. O corpo perece, o espírito permanece, como está lá no livro do Eclesiastes, capítulo 12, que quando se rompe o cordão de prata, o espírito se liberta e o corpo fica. O Eclesiastes fala disso em vários locais. A gente tem as parábolas do Cristo, parábola do rico e de Lázaro, há um despertar no mundo espiritual. E aqui Jesus está dizendo que quando ele sai, ele perambula por lugares desérticos ou áridos, procurando um sossego ou um repouso. E quando não encontra, ele volta. Por isso, sejamos vigilantes. Tenhamos cuidado, não nos entreguemos a pensamentos negativos. Gente, o otimismo, o saneamento mental, a confiança em Deus é tudo que a gente precisa. Num momento como esse, você que perdeu ente querido, você que perdeu pessoas amadas, os órfãos que se encontram, as viúvas, os viúvos, todos devem se entregar a Jesus porque os seus entes queridos não morreram. Eles se mudaram, eles estão livres do corpo físico, estão livres agora das doenças, dos infartos, das úlceras, de todo tipo de problema físico. Estão libertos, estão agora imortais, como diz Jesus na parábola do rico e de Lázaro, cada um na sua situação. Então a oração, a prece, a confiança em Jesus vai ser muito importante para eles e para você, para mim, para todos vocês que estão nos ouvindo agora. Confie em Jesus. Entregue-se a Ele, saneie a sua mente com pensamentos positivos. Coloque luz, solidariedade, perdão. Nada de ressentimento. Se alguém lhe feriu, o problema é de quem lhe feriu, não é seu. Não tenha ressentimento. Entregue, devolva isso para aquela pessoa que o feriu, no sentido de que não é que você esqueça, mas se você não leva em consideração, porque senão quem vai sofrer é você. Seja feliz, você merece. Entregue-se a Jesus e confie nas suas promessas de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Agradeçamos a Ele por mais essa oportunidade e tenham sempre vigilância, como Ele te orienta. Qualquer situação, vigiai e orai. Que Ele fique com vocês até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Boa sorte, Jesus conosco sempre. Muita paz.